Pela 100ª vez perguntei se Carla queria se casar comigo, e mais uma vez ela me disse não. Durante 7 anos, estive ao lado de Carla. Compartilhamos a vida, os sonhos e até os silêncios. Por 7 anos, cultivei a esperança de que, um dia, ela diria sim. E foi exatamente isso que fiz. Pela 100ª vez, me ajoelhei diante dela com o anel nas mãos, na frente de nossos amigos mais próximos, e perguntei se ela queria passar o resto da vida comigo. Mas, como nas outras 99 vezes, a resposta foi não. Em todas as tentativas anteriores, Carla sempre se justificava com a mesma desculpa. Seu antigo amigo de infância, Matheus. Desde crianças, os dois tinham feito uma promessa: casar no mesmo período, para que nenhum dos dois ficasse sozinho. E mesmo depois de tantos anos, ela parecia mais presa àquela memória do que ao presente que tínhamos construído juntos. Segurando o pequeno anel com dedos trêmulos, encarei Carla e perguntei, pela primeira vez com um misto de dor e incredulidade: você realmente acredita que deve esperar Matheus pelo resto da vida, mesmo que ele nunca se case? E eu? O que sou para você? A mudança no rosto dela foi imediata. A suavidade desapareceu. Sem dizer uma palavra, ela arrancou o anel da minha mão e o lançou no rio mais próximo, como se aquele gesto encerrasse todas as possibilidades de futuro entre nós. Eu e Matheus fizemos um pacto. Como posso deixá-lo na mão? Você está mesmo tão preso a um papel assinado? Não te basta estarmos juntos há tanto tempo? Ela disse com frieza. Antes que eu pudesse formular uma resposta, ela virou-se, pegou sua bolsa e foi embora. Suas passadas firmes no asfalto soaram como uma sentença. E como nas outras vezes, ela entrou no carro, bateu a porta com força e desapareceu, deixando apenas o vazio. Meus amigos, que haviam aceitado meu convite acreditando que presenciariam um momento feliz, evitaram até olhar em minha direção. Alguns já não participavam mais desses eventos. Afinal, essa era a 5ª vez que eu fazia um pedido de casamento na frente deles, e mais uma vez terminava em constrangimento. Comecei a desmontar lentamente a decoração que havia preparado com tanto carinho. Guardei as lembranças daquele dia que, mais uma vez, terminava em frustração. Ao chegar em casa, busquei alguma distração. Liguei a televisão, e como se o universo tivesse preparado um golpe final, a primeira imagem que apareceu foi uma postagem de Matheus. Na legenda, lia-se: com você ao meu lado, nunca mais estou sozinho. A foto mostrava Carla apoiando a cabeça no ombro dele, com um sorriso sereno que eu já não via há muito tempo. Era um contraste cruel. A mulher da foto parecia radiante, completamente diferente da que havia me rejeitado poucas horas antes. Desde o início do nosso relacionamento, Matheus sempre foi uma sombra incômoda. Quando começamos a namorar, perguntei diretamente a Carla se havia algo entre eles. Ela sempre dizia que minha preocupação era desnecessária, que era apenas amizade. Ele sofre de ansiedade desde pequeno. Fica mal quando está sozinho. Eu prometi que estaria com ele até que encontrasse alguém para cuidar dele. Você não entende isso porque é homem, costumava justificar. Sempre que planejávamos algo, bastava uma ligação de Matheus dizendo que estava mal, e ela corria para ele. Jantares cancelados, finais de semana arruinados, viagens adiadas, tudo por causa dele. E por mais que eu apontasse o quanto isso me incomodava, ela se ofendia, como se eu fosse um monstro por não ter empatia. Naquela noite, cansado de fingir que estava tudo bem, bebi todas as garrafas de vinho que tinha comprado para comemorar um noivado que nunca aconteceu. No meio da bebedeira, tirei uma foto das garrafas vazias espalhadas sobre a mesa e postei no Instagram com a legenda: a verdade é que sempre estive sozinho. Meus amigos, que já sabiam do novo fracasso, mandaram mensagens de apoio. Força, Daniel. Você vai encontrar alguém que te valorize, disse um deles. Mal terminei de ler as mensagens, o celular apitou com uma notificação. Era a Carla. Para de drama. Você parece uma criança. Li aquelas palavras e uma risada amarga escapou. Talvez fosse o álcool ou apenas a dor de uma decepção que se repetia pela 100ª vez. As lágrimas vieram sem que eu pudesse impedir. Lá estava ela, sempre disponível para Matheus, sempre ausente comigo. Durante todos os anos em que estivemos juntos, esperei por ela. Deixava uma luz acesa quando sabia que voltaria tarde, mesmo que isso me deixasse acordado a noite inteira com dor de cabeça. Mas naquela noite, dormi. Um sono profundo, carregado de exaustão e resignação. No dia seguinte, acordei cedo. A casa estava silenciosa, como se esperasse por algo que não viria. Preparei meu café e comi sozinho. Pela primeira vez, não me preocupei em fazer algo para Carla. Ela sempre teve um estômago sensível, e eu,
Por hábito, cuidava disso. Mas agora, não. Quando estava prestes a sair para o trabalho, a porta se abriu. Carla entrou. Seus olhos procuraram a mesa posta, como sempre encontrava. Mas dessa vez, não havia nada. Você não preparou o café? Perguntou, surpresa. Sem olhar para ela, continuei me arrumando. Já comi. Pode pedir algo pelo aplicativo, respondi, sem emoção. Ela se aproximou e segurou minha mão com delicadeza. Daniel, eu sei que parece errado recusar seus pedidos, mas me preocupo com Mateus. Ele está sozinho. Como posso me casar com você sabendo que ele ainda precisa de mim? Talvez, em outra ocasião, eu tivesse tentado compreender. Mas, naquele momento, senti apenas cansaço. Já entendi, Carla. Estou atrasado. Preciso ir. Retirei minha mão da dela e saí. Foi naquele instante que algo dentro de mim mudou. Após aquela última noite em que Carla saiu sem olhar para trás, um silêncio pesado se instalou em mim. Os dias seguintes foram tomados por uma névoa espessa de pensamentos confusos e sentimentos contraditórios. Eu ainda a amava, disso não havia dúvida, mas um cansaço emocional me corroía por dentro, como se cada decepção tivesse me arrancado um pedaço de mim. Passei a evitar qualquer lugar que me lembrasse dela, o que incluía boa parte da cidade. No trabalho, eu parecia uma sombra de mim mesmo. As tarefas eram cumpridas no piloto automático. As conversas com os colegas se tornaram respostas curtas e vazias. Tudo o que eu queria era sumir por um tempo, fugir daquela realidade que me esmagava. Foi nesse contexto que ouvi pela primeira vez sobre um programa de capacitação internacional promovido pela empresa. Nos anos anteriores, eu nem consideraria. Carla e eu tínhamos planos, e a distância não combinava com eles. Mas agora? Agora eu não tinha planos com ninguém, apenas uma série de promessas quebradas. Ainda hesitante, fui até o setor responsável e pedi mais informações. Ao receber o material com os detalhes do programa, senti um leve tremor nas mãos. Aquilo era mais do que uma chance profissional. Era uma tábua de salvação. Era minha oportunidade de respirar outros ares, conhecer novas culturas e, acima de tudo, me reencontrar. Decidi que não pensaria muito. Na manhã seguinte, preenchi a ficha de inscrição e a entreguei pessoalmente. Curiosamente, naquela mesma noite, Carla voltou para casa mais cedo que o habitual. Sentou-se no sofá com uma expressão que mesclava remorso e impaciência. Por alguns instantes, nos olhamos em silêncio. Até que ela quebrou o gelo. Daniel, precisamos conversar. Sentei na poltrona à sua frente, exausto de diálogos que não levavam a lugar algum. Ainda assim, escutei. Eu sei que errei. Sei que talvez tenha exagerado em colocar o Mateus sempre em primeiro lugar. Mas você também não entende que ele precisa de mim? Ele não tem ninguém. Respirei fundo, tentando manter o controle. Eu já conhecia esse discurso. Palavras repetidas, desculpas recicladas. Ainda assim, pela primeira vez, respondi sem raiva, apenas com a clareza de quem finalmente enxergava tudo como realmente era. E eu? Em que parte da sua vida eu me encaixo? Fui seu companheiro por 7 anos. Mas, sempre que ele te ligava, você sumia. Não importava se estávamos em um jantar, numa viagem ou até no dia da minha 100ª proposta. Você sempre escolheu ele. Carla ficou em silêncio, mordendo levemente o lábio inferior. Quase pude ver o arrependimento se formar em seus olhos. Mas eu não estava mais interessado em palavras. Estava cansado. Estava ferido. Levantei-me e fui até o quarto. Comecei a colocar algumas roupas em uma mochila. Quando voltei para a sala, ela se levantou num salto. O que você está fazendo? Perguntou, assustada. Cuidando de mim. Você quer viver em função do Mateus? Ótimo. Mas eu não vou mais viver como uma opção secundária. Acabou. Ela tentou segurar meu braço, implorar por mais uma chance, mas eu desviei, determinado. Saí de casa e fui direto para um hotel simples, mas confortável. Aquela noite, deitado na cama de um quarto estranho, percebi que a dor ainda estava ali, mas havia algo novo, uma sensação de leveza, como se eu tivesse deixado um grande peso para trás. Nos dias seguintes, aluguei um pequeno apartamento próximo ao trabalho. Comecei a me reorganizar. Cortei qualquer tipo de contato com Carla. Não queria explicações, nem tentativas de reconciliação. Precisava de silêncio para ouvir minha própria voz, aquela que havia sido abafada por anos. Pouco tempo depois, recebi a notícia de que havia sido selecionado para a capacitação internacional. Ao ler o e-mail de confirmação, meus olhos se encheram de lágrimas. Dessa vez, de alívio.
Eu estava indo embora, não para fugir, mas para recomeçar. Durante o primeiro mês na nova cidade, imerso na rotina intensa de estudos e treinamentos, Carla começou a mandar mensagens. No início, eram textos gentis, quase nostálgicos. Oi, Daniel. Espero que você esteja bem. Ignorei. Depois vieram os pedidos de desculpas, os sinto sua falta, as promessas de mudança. Continuei ignorando. Quando ela percebeu que eu não responderia, começou a apelar para frases amargas. Você sempre foi egoísta, está agindo como uma criança. Li tudo com indiferença. Ela já não tinha mais o poder de me atingir. Cada mensagem reforçava minha certeza de que eu havia tomado a melhor decisão. Certa tarde, enquanto almoçava com colegas do curso, recebi uma mensagem de um amigo em comum. Era uma foto, Carla e Matheus em uma festa, rindo, dançando juntos, claramente íntimos. A legenda dizia: acho que agora ela fez a escolha dela. Senti algo estranho dentro de mim. Não raiva. Não tristeza. Era um misto de surpresa e libertação. A confirmação de que, no fim, tudo fazia sentido. Eu apenas fui o homem que ocupou o espaço até que ela tivesse coragem de assumir seus verdadeiros sentimentos. Nos meses seguintes, mergulhei nos estudos, conheci pessoas incríveis, explorei lugares novos. E, mais importante, comecei a me redescobrir. Aos poucos, construí uma nova versão de mim mesmo. Mais forte, mais livre, mais consciente do meu valor. Mas, como sempre, o passado tem uma maneira sorrateira de tentar voltar. O tempo passou com uma velocidade estranha. Rápida demais nos dias cheios de descobertas, lenta nas noites silenciosas em que a solidão pesava. Mesmo assim, eu estava bem. Mais do que bem, eu estava em paz. Comecei a sair com um pequeno grupo de colegas da capacitação. Íamos a bares, museus, trilhas. Pela primeira vez em anos, eu estava vivendo por mim, sem precisar pedir permissão, sem ter que competir por atenção. Foi numa dessas saídas que conheci Elisa. Ela era brasileira, mas morava fora há muitos anos. Inteligente, leve, divertida. Nos conectamos logo de cara. Começamos uma amizade que rapidamente evoluiu para algo mais. Não havia pressa entre nós, nem promessas vazias. Era simples. Era natural. E, acima de tudo, era sincero. Elisa sabia que eu vinha de um relacionamento complicado. Nunca me pressionou por detalhes, mas sempre me ofereceu ouvidos quando eu precisava falar. Ela não tentava consertar nada em mim. Apenas me acompanhava enquanto eu me reconstruía. Foi numa tarde tranquila de domingo, enquanto tomávamos café em um parque, que recebi uma ligação inesperada. O número não era salvo, mas eu o reconheci de imediato. Era Carla. Ignorei a chamada. Minutos depois, uma mensagem apareceu na tela. Daniel, eu preciso muito falar com você. Por favor. É urgente. Mostrei o celular a Elisa. Ela olhou, deu de ombros e disse: se você quiser atender, tudo bem. Eu entendo. Mas não deixe isso bagunçar o que você já limpou. Respirei fundo. Sabia que, se atendesse, abriria uma porta que me esforcei muito para fechar. Mas algo naquela mensagem me intrigava. Contra minha razão, respondi apenas: fala por mensagem. Demorou alguns minutos, mas ela respondeu: desculpa insistir. Eu sei que você me odeia, e você tem todo o direito. Mas eu estou desesperada. Preciso te contar uma coisa sobre o Matheus. Revirei os olhos. Depois de tudo, ela ainda tentava envolver o nome dele para chamar minha atenção? Mas algo me dizia que havia mais por trás. Curioso e ainda cauteloso, respondi: o que aconteceu? E então veio a bomba. Ele me abandonou. Disse que nunca me amou de verdade. Que só ficou comigo para me afastar de você. Ele disse que era tudo um jogo, uma vingança por algo do passado entre vocês dois. Eu fui um peão. E agora estou sozinha. Perdi tudo, Daniel. Fiquei paralisado por alguns instantes. A revelação me pegou de surpresa. Matheus e eu tínhamos sido amigos por anos. Sempre achei estranho ele se envolver com Carla depois do nosso término, mas nunca imaginei algo tão calculado. Comecei a ligar os pontos, os olhares, os conselhos enviesados, a maneira como ele sempre aparecia quando havia tensão entre mim e Carla. Senti uma mistura de nojo e alívio. Nojo pela manipulação, alívio por não estar mais preso àquela teia. Respondi com frieza: lamento por você, Carla. Mas cada escolha tem seu preço. E a sua foi me trair, emocionalmente e depois literalmente. Espero que aprenda algo com isso.
Mas, por favor, não me procure mais. Bloqueei seu número. Aquela foi a última vez que ouvi falar dela. Nos meses seguintes, concentrei todas as minhas energias na reta final do programa. Elisa e eu seguimos firmes. Não falávamos sobre futuro em termos grandiosos, mas sabíamos que havia algo especial ali. O tipo de conexão que nasce sem esforço e cresce com respeito. No último dia do curso, houve uma cerimônia. Me senti orgulhoso, não só pelo diploma, mas por tudo que havia superado. Quando fui chamado ao palco para receber meu certificado, olhei para a plateia e encontrei o sorriso de Elisa. Foi ali que percebi. A vida tinha me dado uma segunda chance. Eu só precisei perder tudo para, finalmente, ganhar a mim mesmo. Hoje, ao olhar para trás, vejo aquela antiga versão de mim como alguém ingênuo, ansioso por amor, disposto a aceitar migalhas. Mas também reconheço a coragem que tive de sair, de dizer basta, de reconstruir. Carla foi uma parte importante da minha história, mas não é mais parte do meu presente. E Mateus? Um lembrete de que nem todo amigo é verdadeiro. E tudo bem. As máscaras sempre caem. Minha jornada ainda está longe do fim. Mas agora, pelo menos, sei quem sou. E isso ninguém mais vai tirar de mim.